Eu não sei se você, em algum momento da sua vida, já fez essa pergunta. Deus, onde é que você está? Cadê você? E eu imagino que é uma pergunta que pode ser universal, porque a gente, por alguma razão, ou por algumas situações, a gente pode olhar para o céu e a gente pode perguntar para Deus, Deus, onde é que você está? Cadê você nessa história? Pensando um pouquinho nisso, a gente vai conversar no mês de novembro sobre esse tema. Deus, cadê você? Uma pergunta. E eu espero que até o final de novembro a gente consiga dar para o nosso coração algumas respostas que a própria palavra de Deus vai orientar o nosso coração para isso, né? Eu espero que seja uma jornada bem interessante para o nosso coração aqui no Encontro no mês de novembro. E para a gente começar, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia ou no seu aplicativo aí, no Salmo 139. Salmo 139. E eu vou ler ele todo. Antes eu vou orar. Senhor, que ler esse salmo seja um alento para o nosso coração, que ler esse salmo o Senhor responda à pergunta que a gente traz hoje à noite. Onde é que o Senhor está? Nessa bagunça que é a nossa vida, nessa dor que a gente pode estar vivendo, nesse cenário que a gente está inserido. Cadê o Senhor? Que esse texto nos mostre, ou comece a mostrar para nós um pouquinho a resposta a essa pergunta. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Salmo 139 diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me sento e quando me levanto, conheces de longe o meu pensamento, examinas o meu andar e o meu deitar, conhece todos os meus caminhos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu, Senhor, já conheces toda. Tu estás ao meu redor e sobre mim colocas a tua mão, e tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, elevado demais para que eu possa alcançá-lo. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua presença? Se eu subir aos céus, lá tu estás. Se fizer a minha cama nas profundezas, tu estás ali também. Se tomar as asas da alvorada, se habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão me guiará, a tua mão direita me sustentará. Se eu disser, as trevas me encobrirão e a luz ao meu redor se transformará em escuridão, até mesmo as trevas não serão escuras para ti, mas a noite brilhará como o dia, pois as trevas e a luz são a mesma coisa para ti. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, pois fui formado de modo tão admirável e maravilhoso. Tuas obras são maravilhosas, tenho plena certeza disso. Os meus ossos não te estavam ocultos, quando em segredo fui formado e tecido com esmero nas profundezas da terra. Teus olhos viram a minha substância, ainda sem forma, e no teu livro os dias foram escritos. Sim, todos os dias me foram ordenados, quando nenhum deles ainda havia. Ó Deus, como são preciosos para mim os teus pensamentos, como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais numerosos do que os grãos de areia. Se os contasse até o fim, ainda estaria contigo. Quem me dera matasses o perverso, ó Deus, e se afastassem de mim os assassinos, homens que se rebelam contra ti
e contra ti se levantam para o mal. Senhor, não odeio eu os que te odeiam? Não detesto os que se levantam contra ti? Eu os odeio com ódio absoluto, considero-os verdadeiros inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Um pouquinho de água para mim, Matheus, por favor. Por favor. Obrigado. Deus, cadê você? Onde é que está Deus? De 1939 a 1945, essa pergunta foi muito feita. Segunda Guerra Mundial, e teve o grande capítulo da história humana, que foi o Holocausto. Os nazistas mataram inúmeros judeus. E nessa época, muitos judeus faziam exatamente essa pergunta: Deus, onde é que o senhor está? Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, e que a Alemanha perdeu por conta das forças aliadas, obrigado, Matheus, um dos grandes questionamentos da época pós-Segunda Guerra continuava sendo essa pergunta: Deus, onde é que você estava no Holocausto? Em 1986, o reator número 4 da central soviética explode. Chernobyl. Sabe quantas pessoas morreram por causa do reator número 4 que explodiu? Mais de 25 mil pessoas. Deus, onde é que o Senhor estava? Permitindo que 25 mil pessoas morressem por um acidente radioativo. Deus, onde é que o Senhor estava quando o Senhor permite que, dentre essas 25 mil pessoas que morreram, inúmeras eram crianças? Em 2001, todo mundo viu o que aconteceu em Nova York. As cenas das duas torres caindo parecia um filme de Hollywood, uma coisa absurda. Deus, onde é que o Senhor estava quando o Senhor permite que um atentado terrorista venha dizimar tanta gente? Deus, onde é que o Senhor estava quando o Senhor permitiu aquele tsunami terrível que aconteceu na Indonésia? Deus, onde é que o Senhor estava quando em Brumadinho, em 2019, aconteceu aquela tragédia matando inúmeras pessoas e deixando pessoas, outras tantas, sem casa? Deus, em 2013, onde é que o Senhor estava quando o Senhor permite que mais de 200 jovens morrem na boate Kiss? Talvez as perguntas que eu fiz aqui foram para situações que ficaram conhecidas diante de todo mundo. Agora pegue essa pergunta e aplique na sua vida. Pegue essa pergunta e aplique em situações específicas da sua história, nos seus abandonos, nas suas lutas, nos seus lutos, nos danos que as pessoas fizeram a você. Deus, onde é que o Senhor estava quando o mundo ruiu
na minha história e no meu coração. Eu não sei se você percebe, mas essa pergunta, Deus, cadê você? Ela está diretamente associada às nossas dores. A pergunta, Deus, onde é que você está diretamente relacionada a temas que são de nossa angústia. Ninguém pergunta para Deus, Deus, cadê você? Ninguém pergunta para Deus quando a gente estiver convidado para um churrasco só de picanha. Ninguém pergunta para Deus, Deus, onde é que você está? Quando a gente recebe um aumento no nosso salário e a gente vai numa concessionária e a gente compra um carro zero. Ninguém pergunta para Deus, Deus, onde é que você está quando a gente vai fazer uma viagem para Disney? Para a Europa? Ô Deus, onde é que o senhor está? Porque agora eu vou para a Europa. Ninguém pergunta para Deus, Deus, onde é que você está quando a gente tem uma promoção no nosso trabalho. Não. A gente pergunta para Deus onde é que Ele está quando as tragédias batem à porta da nossa história. E essa pergunta, Deus, onde é que você está? Ou Deus, cadê você? Ela carrega um sentimento de abandono. É como se Deus tivesse a obrigação de proteger a gente de todas essas mazelas. É como se Deus tivesse a obrigação de proteger a gente de todo esse tipo de dor. E quando a gente pensa sobre essa obrigação divina de proteger a mim e a você das dores, quando a gente pensa sobre esse tema, a gente está pensando sobre a teodiceia. Vila, o que é teodiceia? Vou explicar para você qual é o tema da teodiceia. A teodiceia, ela é um conjunto de argumentos espirituais que refletem, que pensam diante da maldade que acontece no mundo. Então a teodiceia pensa na maldade do mundo e faz a pergunta sobre essas maldades que acontecem no mundo para Deus. Qual é a base da teodiceia? A base da teodiceia é duas. A teodiceia diz o seguinte, bom, ou Deus é muito bom, mas ele não é onipotente, ou ele é onipotente, mas não é bom. Porque eles pensam o seguinte, bom, Deus pode até ser bom, mas ele não tem esse poder todo que diz ter, porque se ele tivesse todo esse poder, ele não permitiria o mal no mundo. Ou, não, Deus é poderoso, Deus é onipotente. O problema é que ele não é tão bom assim. Ele tem o poder nas mãos, mas ele não usa o poder que tem para inibir a maldade. Então, ele não é tão bom. É por isso que a gente pergunta, de alguma maneira, Deus, cadê você quando o mal nos atingiu? Porque a gente sempre espera que diante de um mal que nos acomete, a gente sempre espera a bondade de Deus como resposta diante de um mal. O Salmo 139 é uma boa proposta de início de resposta, porque eu não quero responder a essa pergunta só hoje. Óbvio, eu tenho outros 3 domingos para responder, não estou com pressa nenhuma. Mas o Salmo 139 é uma boa proposta de início, porque a tese do Salmo 139 é muito simples. A tese do Salmo 139 é mais ou menos a seguinte: ninguém escapa de Deus. Se tem uma tese no Salmo 139 é essa. Ninguém
escapa de Deus. É a impossibilidade da fuga de Deus. O Salmo 139 está dizendo, não existe nenhum ser humano capaz de passar a vida invisível diante de Deus. É impossível qualquer ser humano dizer assim, eu vou viver a minha vida fugindo de Deus. A gente não foge de Deus. A gente foge de nós mesmos. De Deus. Não. Nós somos, a nossa vida é um flagrante. A nossa vida é um flagrante diante de Deus. E isso independe se você acredita ou não. Porque a Bíblia fala que até os ímpios, ou essas pessoas que olham para Deus e dizem assim, eu não acredito nisso. A Bíblia diz que até o caminho dos ímpios é conhecido diante de Deus. Não se trata de você crer. A gente quer ter o controle até da nossa fé, né? Mas não se trata de você crer. Ninguém passa desapercebido de Deus. Não há nada na vida humana que não seja um flagrante diante de Deus. Não há nada em você que não seja flagrado diante de Deus. E aí o Salmo 139 sugere para a gente 3 aspectos da vida. 3. O primeiro aspecto é o aspecto da vida pública. Porque o Salmo 139 cita alguns verbos interessantes, algumas movimentações. Ele fala sobre o me assentar e o levantar. Senhor, tu sabes quando eu me assento e quando me levanto. Quando eu ando, quando eu deito, quando eu entro e saio. Essa movimentação do Salmo 139, o Salmo de Davi, atribuído a Davi, está falando dessa perspectiva do nosso se relacionar, da maneira como a gente se relaciona com o mundo. O modo como a gente vive em público. Como eu sento, como eu me levanto, como eu vou, como eu ando, como eu entro, como eu sento. Como eu entro, quando eu saio. A sua vida pública não passa desapercebida diante de Deus. Tudo que você faz em público é visto diante dele. Segundo aspecto, a vida privada. Bom, e aí a gente começa a ter um problema. Porque a gente acha que a nossa vida privada é só nossa. E não é. Porque o Salmo fala sobre a cama. Ele usa a figura da cama. O Salmo fala sobre a figura, fala sobre os pensamentos. Ainda a palavra não me chegou à boca. A palavra é como essa produção que a gente tem sobre as nossas reflexões. Não é só o falar, mas é o antes de falar. É aquilo que a gente pensa antes de falar. E Davi está dizendo que antes que eu pense e projete em falar, ele já sabe o que é que eu vou dizer. Então, se a nossa vida pública é vista, entenda que ainda que a sua cama esteja no mais profundo abismo ou escondida, ainda que você tenha uma vida escondida no público, ainda que você tenha palavras que não são ditas, mas que são desenvolvidas na sua mente, ele as conhece. A sua vida privada é um flagrante diante de Deus. Mas tem um terceiro aspecto da vida, e esse é bem profundo. Porque a gente pensa na vida privada e vida pública, mas o Salmo foi mais profundo. Ele fala também na vida, a vida quando ocorre no nosso inconsciente. Isso não é freudiano, não. O Freud não explica isso.
Por que eu estou dizendo isso? A vida que ocorre no inconsciente. A poesia dos versículos 13 a 16 está falando sobre a maneira como a gente é formado no ventre materno. Esse lugar do ventre, esse lugar da substância informe, quando você ainda não tinha uma forma, quando os ossos estavam sendo feitos no ventre da sua mãe, esse lugar de registro em que eu e você, por tantas vezes, a gente não tem a capacidade de acessar. O Salmo está falando de um lugar tão profundo em nós, de origem, de gênese, que a gente não tem capacidade de acessar. Ou você lembra da selfie que você fez lá na barriga da sua mãe? Ou você lembra das conversas que sua mãe teve, que você ouvia? Quando teve, ouvi no 9º mês, você ouvia. Você lembra? O Salmo está falando dessa vida que acontece no nosso inconsciente, de registros que a gente tem guardado em nós e que a gente não consegue nem acessar. Davi está dizendo que esses registros que estão no seu inconsciente é um flagrante diante de Deus. E aí Davi então faz uma pergunta. A pergunta que o Davi faz diante desse desenvolvimento da vida, na vida pública, na privada, e a vida que acontece em nós, no nosso inconsciente, ele pergunta, bom, então para onde que eu posso me ausentar de você, Deus? Para onde eu me ausentarei do teu espírito? E eu acho interessante a expressão me ausentar. Eu fiquei pensando nessa expressão. Como é que eu posso me ausentar de Deus? Chegar para Deus e dizer assim, Deus, eu me ausento agora dos teus olhos, eu vou ali resolver algumas coisas na minha vida, estou me ausentando. Deus, domingo que vem a gente se encontra no encontro. Essa postura de onde eu me ausento, nada mais é das decisões que a gente toma nesses aspectos da vida que eu acabei de mencionar. Quais são as decisões que você toma na sua vida pública? Quais são as decisões que você toma na sua vida privada? Que é só você. Quando eu estou falando privado, eu estou dizendo de coisas que nem o cônjuge sabe que você pensa e sente. É privado, privado, privado. Eu me ausento de ti, Deus, na minha vida pública, e eu me ausento de ti, Deus, na minha vida privada e até no meu inconsciente, como resultado da minha arrogância, como resultado de uma arrogância soberana, como se nós tivéssemos a condição de dizermos para Deus, agora é do meu jeito. O Senhor não vai colocar a mão nesse negócio, sou eu comigo mesmo, eu que decido. Essa arrogância de fazer escolhas em cima das preferências e das conveniências que você tem, que você gosta. É o desejo da gente se ausentar para a gente fazer, é o desejo da gente se ausentar de Deus para a gente fazer e vivermos sem Deus. A gente vive sem Deus. E aí, é muito interessante como Davi continua
oferecendo uma resposta sobre isso. E mais uma vez, ele usa 3 situações para tentar explicar para a gente como é que a gente quer fugir ou se ausentar de Deus. A primeira situação que ele usa é quando ele fala assim: se subo aos céus. Se subo aos céus. Essa expressão é uma perspectiva de elevação na vida, de arrebatamento, de alegria, de gozo, de satisfação, de ir ao céu, porque você foi levado ao céu por um puro sentimento de coisa boa, de prazer na vida. Por exemplo bem banal. Ontem, os tricolores do Rio de Janeiro foram ao céu. O Fluminense ganhou a Libertadores, eles ficaram felizes da vida. Eu lembro quando o Corinthians ganhou o Mundial. Eu passei do céu, né? Eu fui até o sol. Esse sentimento de, se eu subo aos céus, é um sentimento de elevação. Deus, eu estou tão feliz, eu estou irradiante. Eu subi aos céus, eu ganhei o mundo. Ah, como eu estou feliz, ah, como eu estou leve. Depois ele usa uma outra expressão. Ele fala, se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, ele sai do 8 e vai para o 80. Ele sai de um ponto e vai ao outro. Se o subir aos céus, essa elevação de sentimento, de gozo, de alegria, de prazer, fazer a cama no mais profundo abismo é um lugar de depressão existencial. De profunda depressão, de profunda perda de alegria, de profunda perda de pertencimento a um lugar. Porque ele junta 2 expressões para falar sobre a dor. Ele fala a cama, porque a cama é um lugar de repouso, é onde eu deito para descansar. Só que ele une a palavra cama a abismo. Algumas outras traduções trazem o significado de um aspecto subterrâneo, escondido. Então é você pegar a sua cama e colocar ela debaixo de um lugar subterrâneo, escuro, sem barulho, sem luz, sem vida. Esse lugar da cama no mais profundo abismo é um lugar onde a gente não produz nada, é onde a gente espera a morte chegar, bater a porta e levar a gente embora. É repousar no subterrâneo, é dormir no escondido. E o terceiro aspecto é quando ele fala, se tomar as asas da alvorada. Esse é um aspecto de longitude, de alcance. O primeiro é de altura. Subir aos céus de alegria. O segundo é descer a profundeza do meu sentimento, da minha existência, de dor. O terceiro é de alcance, de longitude. A gente vai tão longe, a gente alcança o horizonte com as nossas asas, porque a gente voou longe, porque a gente está fazendo voo poderoso, nós nos tornamos excelentes profissionais, nós alcançamos o horizonte da vida porque a gente conseguiu cumprir com os desejos e os objetivos que a gente tinha na vida. Eu queria ter uma casa própria, eu queria ter dinheiro, eu queria ter um carro, eu queria ter uma profissão, então eu voei e alcancei isso tudo, cheguei lá no horizonte, voei. E voei e alcancei as asas da alvorada, com as minhas asas, com a minha força, porque eu consegui.
O Davi resume esses 3 cenários da existência humana. O Davi resume essas 3 condições da existência humana: alegria, tristeza e desenvolvimento na nossa vida horizontal, terrena, aqui. Ele define isso em 2 aspectos: luz e trevas. Luz e trevas. Porque é exatamente assim que eu e você classificamos os eventos das nossas vidas. Quando minha mãe morreu, treva. Quando eu fui ordenado pastor, luz. Quando minhas filhas nasceram, luz. Quando eu enfrentei um divórcio, treva. É assim que a gente define a vida. Luz e trevas. E você consegue definir esses 2 cenários na sua vida. Então, quando a gente define a nossa vida dentro desses 2 cenários, luz e trevas, sabe o que acontece? Nós somos atropelados por uma verdade avassaladora sobre Deus. Sabe o que é que o texto bíblico fala sobre Deus a respeito dos nossos cenários de vida, que se resumem em trevas e luz? O texto diz assim: porque as trevas e a luz são a mesma coisa para ele. Uau! Sabe os dias que você teve de grande alegria? Subiu aos céus. Sabe os dias que você teve vontade de morrer de tristeza? A cama no mais profundo abismo. Sabe quando você realizou alguma coisa aqui no seu trabalho e que você voou e alcançou o horizonte? Trevas e luz? Pois é, para Deus, os 2 cenários é a mesma coisa. Não é a mesma coisa no aspecto moral. Não é isso. Porque o texto não está falando de aspecto moral. O texto está falando de Deus estar presente conosco. Então, quando o texto está falando de que trevas e luz são a mesma coisa, está falando a respeito da presença de Deus nesses 2 cenários. Ele está com você quando você tem um aumento salarial. Ele está com você quando você é demitido. Trevas e luz são a mesma coisa. Ele está com você quando você vê o nascimento do seu filho ou da sua filha. Ele está com você quando você perde o seu filho ou a sua filha. Trevas e luz. Mas existe uma coisa importante, um dado muito importante nos dias que são trevas em relação aos dias que são luz. No aumento salarial, a gente compra as coisas, a gente chama os amigos, a gente faz um churrasco e a gente celebra. Mas na demissão, a gente chora e a gente ora a Deus pedindo ajuda. A lógica é mais ou menos a seguinte. Nos dias de luz, eu me sinto soberano
e tranquilo. Mas nos dias de trevas, eu lembro que eu preciso de Deus para me ajudar a sair dele. Porque nós somos viciados em vivermos dias de luz. Mas nós não aceitamos que os dias de trevas nos alcancem. Se trevas e luz é a mesma coisa para Deus, se Ele está presente com você nos dias de luz e também nos dias de trevas, então não se trata de onde Deus está. Não se trata sobre isso. Porque Ele está dizendo que tanto numa situação quanto a outra, para Ele é a mesma coisa. Ele não fica ausente em nenhuma das duas situações. A gente é que lembra dele nos dias de trevas. Mas Ele está presente no dia de luz, tanto quanto nos dias de trevas. Então a pergunta não é: Deus, cadê você? Não é essa a pergunta. A pergunta é: onde você está? Onde nós estamos? Eu não sei se você sabe, mas Deus fez essa pergunta para a humanidade. Onde você está? Quando Adão pecou, antes de Adão pecar, Adão tinha um encontro diário com Deus, face a face. Era um cafezinho da tarde com Deus. Quando Adão pecou, Adão não apareceu no cafezinho da tarde. Porque quando ele viu que Deus estava chegando para tomar café com ele, ele se escondeu de vergonha, porque ele estava nu. E lá em Gênesis, quando conta essa história de que o homem se escondeu, Deus chega no lugar do café e pergunta: Adão, onde você está? E quando Deus faz essa pergunta, não é porque Deus não sabia onde o Adão estava. Deus sabia. A pergunta é didática. A pergunta não era porque Deus não sabia, mas era para que o próprio Adão se encontrasse. Era para que o próprio Adão respondesse a pergunta e dissesse aonde ele estava. O Adão estava no jardim de Deus, não querendo mais viver no jardim de Deus. O Adão queria ter a pretensão de transformar o jardim de Deus no jardim do Adão. A mesma coisa acontece nesse texto. Porque olha o que diz o versículo 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Espera um pouquinho, Deus não conhece o nosso coração? Deus não conhece os seus pensamentos? É uma ação didática. Não é que Deus não conhece o meu coração. O que é que o salmista está dizendo é mais ou menos o seguinte: Deus conhece o meu coração para mim. Não é que Deus precisa conhecer o seu coração para ele, porque ele já conhece. É Deus conhece o meu coração para mim, mostra o meu coração para mim. E pode ser terrível para você descobrir o seu coração. E porque é difícil a gente conhecer o nosso coração, ao invés da gente perguntar onde é que eu estou, nessa história toda de luz e trevas, a gente pergunta para Deus: Deus, onde é que você está?
Ele diz, eu estou onde eu sempre estive. Seja na luz ou nas trevas, eu estou onde eu sempre estive. A pergunta é onde você está? E pode ser difícil você acreditar nisso, mas Deus está nas suas trevas. Tanto quanto nos seus dias de luz. Onde você está? Eu acredito que essa seja a pergunta que você precisa responder. Não se trata de Deus. Porque trevas e luz para ele é a mesma coisa. Onde é que você está? Se nem nos dias de luz você é capaz de reconhecer a presença de Deus, por que você vai querer reconhecê-lo nos dias de trevas? Mas eu preciso dizer que tanto em um quanto o outro, ele está aí. Mas pode ser que nos seus dias de luz, você faça questão de celebrar, se esquecendo de que ali está aquele que também quer celebrar com você. Senhor, prepara o nosso coração para participarmos da tua ceia, entendendo que o Senhor está aqui em qualquer situação da nossa vida. E que ao participarmos da ceia, a gente possa mudar a pergunta. De onde tu estás, para onde nós estamos na nossa vida. E que isso sirva como uma autocrítica e autoanálise sobre nós mesmos. Abençoe o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.